Vamos falar sobre essa novidade aí, que é o novo ensino médio. Vamos tentar entender as vantagens e as desvantagens com uma pessoa que faz tempo que eu não via, viu? Especialista em educação e sociólogo, Dimas Lucena, conversa com a gente a partir de agora. Dimas, bom dia, satisfação revê-la. Há quanto tempo? Bom dia. Bem-vindo à Band News. Cacá, é um imenso prazer revê-lo. Nós nos encontrávamos no tempo de uma outra emissora onde eu tinha uma coluna. E toda semana eu tinha o prazer, e com um grande prazer eu vejo o seu crescimento cada vez mais, né, orgulhando o jornalismo da Paraíba. Muito obrigado. O mesmo eu digo de Cláudia. Vocês dois honram o jornalismo. Muito pela obrigado, seriedade com que vocês trabalham, né, pela integridade, assim, digamos, ética. E fico honrado com o convite. Estou aqui, então, para discutir um tema importante. E eu fico muito feliz com o tema, Cacá e Cláudia, porque a discussão no Brasil, nos últimos tempos, ela tem sido extremamente rasa, no sentido de não ter radicalidade, de não ir à raiz, de não haver argumentação. O que nós vemos em todos os segmentos da sociedade brasileira são paixões exacerbadas. Falta radicalidade e sobra radicalismo. Perfeito, perfeito, Cacá. Porque a radicalidade é ter conteúdo, é a raiz que sustenta as grandes árvores, nutridas pelo tempo, pelo conhecimento. Mas no Brasil nós temos permanentemente um fla-flu. É Deus, B ou demônio, e vice-versa. Ou seja, qualquer assunto ganha um parâmetro de ser contra ou a favor. E já na abertura você disse pontos positivos e pontos negativos. Antes da gente enumerar, Dimas, eu queria que você explicasse de modo geral e contextualizasse para o nosso ouvinte de uma forma rápida e concisa e geral o que é esse novo ensino médio. Perfeito, Cacá. Primeiro, duas coisas têm que ser ditas. Né? É inegável, Cláudia, Cacá, prezadas e prezados ouvintes, que inclusive eu quero também cumprimentar com o meu bom dia, a minha saudação, que eu não havia feito na abertura, dizer uma coisa que ninguém discute. Quer dizer, precisa discutir. A educação brasileira está falida. Né? É um processo histórico. Você veja aí que nós temos 13 milhões de analfabetos absolutos. Mas você diz a educação pública brasileira está falida ou a educação no total? Eu falo a educação como um todo. Certo. Um país que no século XXI tem 13 milhões de analfabetos, isso é uma fratura na cidadania, no desenvolvimento humano, econômico, social. Nós temos, por exemplo, mais de 60%, quase 70% de analfabetos funcionais em um dos seus 3 níveis. Ou seja, são pessoas que têm escolaridade, mas leem e não compreendem aquilo que leem. Como diz Magda Soares, não consegue fazer uma utilização social da leitura. Não consegue transformar informação em conhecimento, que é a prática para a vida. Então, outra coisa também, vamos então aos dados estatísticos. Não que estatística seja tudo, estatística se manipula, mas a verdade dos dados. Né? Basta ver os resultados, por exemplo, do IDEB, o Índice Brasileiro da Educação Básica. Né? Basta você ver o Enem, que vira piada. Não é piada as redações onde não sabem escrever. Não, isso não é piada, isso é uma tragédia. Né? Basta dizer que os países da OCDE, são 65 países, o Brasil faz parte, faz o teste do PISA, que averigua justamente as operações básicas da matemática, ciências e leitura. E nós, o Brasil, né, nós brasileiros, estamos nos últimos lugares do mundo, 59º. Nós temos, portanto, uma das piores educações do mundo. Isso é fato ou não é? É uma realidade. E vou dar um dado a vocês, viu, Cacá, que me preocupa muito, como professor, como psicólogo. Inclusive eu agradeço o título de sociólogo, meu irmão Cacá, eu sou psicólogo. Psicólogo, tá. E eu digo o seguinte, a Alemanha, como exemplo, no primeiro PISA que ocorreu, o primeiro exame, a Alemanha ficou em 25º lugar. Foi um escândalo nacional.
Tá? Os alemães se uniram num debate público permanente. Né? A mídia como um todo, as escolas, governos, sociedade, organizações não governamentais, enfim. E começaram a debater cientificamente que educação nós temos, que educação nós precisamos, o que podemos fazer. No PISA seguinte, a Alemanha ficou em 12º. Melhorou bastante, né? Bastante. Nós ficamos em 59º e ninguém discute isso. Discute-se muito mais o fracasso da seleção brasileira de futebol. Ou quem foi eliminado do BBB. Ou quem foi eliminado do BBB. Isso significa que nós, sociedade brasileira, não acordamos para a importância, o significado da educação. A educação é a vida, passa por tudo. A violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, a violência no trânsito, o meio ambiente, o crescimento econômico, o desenvolvimento social, as relações humanas. Tudo passa pela educação, porque a educação inclui o conhecimento das ciências, as artes, os sentimentos e os valores. A educação jamais pode estar associada de valores humanos. Aí a questão da reforma do ensino médio. Vamos começar pela origem, contextualizar a origem para entendermos, já que a história é a mãe de todas as ciências. Mas bem próximo. Essa reforma começou de forma errada, Cacá. Totalmente errada. Por quê? Porque ela começou em 2016 com uma medida provisória. Uma medida provisória é algo pronto, fechado e acabado. É a famosa canetada. Canetada. Então, isso foi em 2016. Em 2017, essa é aprovada, então, a lei. Vira projeto de lei. Vira projeto de lei e é aprovado. Em 2017, e aprovado. O que foi, nesse curto espaço de tempo? Tal e qual foi a medida provisória, sem alterações, sem discussão. Esse é o problema, Cacá. Educação tem uma dimensão social muito grande, muito ampla. Converge várias ciências, vários segmentos, vários olhares. Não adianta agora essa guerra, pelo amor de Deus. Sou totalmente contra, totalmente a favor. Não, é o que fazer. O que vamos fazer enquanto sociedade brasileira para avançar, para melhorar. E essa discussão não pode ser emocional, não pode ser educação, um debate com o fígado, mas com o cérebro e com o coração. Qual é a principal mudança neste novo ensino médio? A principal mudança que nós podemos destacar foi, por exemplo, são várias. É complexo. Sim. É complexo. Mas nós temos, por exemplo, o aumento da carga horária, certo? Ela passou de 800 horas por ano para 1.000 horas por ano. Foi aumentado, então, para 3.000 horas o novo ensino médio. Há também o que se chama de áreas de conhecimento, que são 4. Nós temos a matemática e suas tecnologias, nós temos linguagens e suas tecnologias, nós temos ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Isso é o que o próprio Enem já faz. O Enem já faz isso. O Enem já faz isso. Perfeito, Cacá. E essas linhas vão traçar também itinerários de conhecimento. Essa é a grande mudança, certo? Eu destacaria como a mais forte. Quais são... elas seguiriam o aluno a partir do 2º ano, vai escolher um itinerário, uma linha entre essas, acrescentando a linha da formação técnica profissional. Ele pode fazer o ensino médio e, ao mesmo tempo, uma profissão. Ok? Então, em linhas gerais, é isso que podemos destacar. É aquela história que, por exemplo, se o estudante ele deseja seguir pela área de humanas, o maior enfoque vai ser para as disciplinas da área de humanas e a área de exatas fica em segundo plano, é isso? Nós temos... em linhas gerais é isso? É isso. Em linhas gerais é isso. Nós temos o seguinte, Cacá. 60% do tempo dessas 3.000 horas nos 3 anos, 60% vai para a formação específica que o aluno optar. E 40% é a mesma formação básica, universal, geral. 40% desse período, ok? Isso é uma tendência mundial. Convém destacar que a própria Europa, Estados Unidos, há uma tendência dos alunos escolherem uma linha de conhecimento. Isso é um ponto positivo. É uma reflexão. O aluno escolher de acordo com suas aptidões, com o seu conhecimento, ok? Mas vamos aos problemas. Vamos aos problemas em relação a isso. Primeiro, a estrutura educacional brasileira não estava preparada para essas mudanças. Porque não houve debate, não houve preparação dos professores, seminários, congressos, encontros, as diversas
Isso não foi. De repente, então, é como se fosse uma bomba explodindo, e falta a estrutura para que se concretize, para que se realize, para que não continue o abismo educacional da realidade brasileira, que também gera o abismo social, as grandes diferenças. Vai ter escolas que não vão ter condições de fazer, por exemplo, de apresentar todos os itinerários. Não vai ter. Não vai ter. E como é que fica esse aluno sem ter opção? Ou apenas uma opção que não tinha nada a ver com a aptidão, com a identidade dele. Por exemplo, sim, uma coisa também me chama a atenção, que antecede tudo, viu, Cláudia, Cacá e nossos ouvintes. Eu, particularmente, na universidade, eu sempre questionei e questiono, tem um dos meus livros em que eu tenho um capítulo que discute sobre isso. Eu não gosto do termo ciências humanas, ou ciências exatas, ou ciências biológicas, ou ciências da natureza. Por quê? Explicando. Dá a entender que ciências humanas é só uma área. Mas todas as ciências são humanas. Se a ciência, se o conhecimento não estiver a serviço do ser humano, do desenvolvimento social, de uma ideia de humanidade, não é assim, é o quê? Então tem aquele que forma assim, de forma fria, fica desumano, é o técnico apenas, e o outro que tem a visão humana. Isso me preocupa na medida em que cria uma formação de pessoas, digamos, frias, sem estar atenadas numa ideia de humanidade, de estar integrado a uma ideia de humanidade. Então começa aí. Eu faço ciências exatas, eu faço ciências biológicas, da natureza, no caso. Eu faço ciências humanas, que sempre são desvalorizadas. Diga-se de passagem. Até um preconceito na própria universidade. O aluno, quando diz que vai fazer uma determinada área, o pai fala com orgulho, a mãe fala com orgulho, como se a outra área não fosse importante. E todas são. Aliás, toda profissão é importante. Tudo aquilo que contribui para a sociedade é importante. Você imagina a importância dos trabalhadores, das trabalhadoras da limpeza. Fundamentais. Pública, são fundamentais, são essenciais. Não são reconhecidos, mas são fundamentais. São fundamentais, essencialmente fundamentais. Então, eu quero destacar que começa nessa discussão. Aí vejamos. Há 3 novas disciplinas no projeto do ensino médio. Que uma é projeto de vida. O aluno vai fazer um projeto de vida. Eu tenho ouvido muita crítica. Deixa eu fazer uma coisa. Então, já que você vai contextualizar cada uma das nossas disciplinas, eu estou no horário do intervalo, segura um pouquinho. A gente na volta vai falar sobre essas disciplinas bem direitinho. Cláudia vai deixar também uma pergunta para o professor Dimas Lucena. Eu queria saber como é que ficam algumas disciplinas, né? Por exemplo, educação física, arte, sociologia, filosofia. Qual é o tratamento que tem língua portuguesa e matemática e a língua inglesa também? Daqui a pouco a gente volta discutindo aqui o novo ensino médio com o professor, ele é psicólogo também, Dimas Lucena aqui na Band News FM. A gente volta em instantes. Então, a gente continua falando sobre o novo ensino médio com o especialista em educação, professor, psicólogo Dimas Lucena. Dimas ia falar... Troquei de novo? Não. Agora tá certo. Eu tenho doutorado, não é só eterno aprendiz, evidentemente. Então tá tudo certo. Mas vamos lá, a gente vai continuar falando. Dimas estava falando sobre as novas disciplinas. Ele ia falar no projeto de vida, quando é interrompido, senão a gente precisa fazer intervalo, mas a gente volta. Que eu achei interessantíssimo essa questão do projeto de vida, mas também deixei uma Tem outra outras pergunta. Disciplinas que ele vai detalhar e Cláudia deixou pergunta também. Exato, sobre o que é que se faz agora, como é que ficou a situação de educação física, arte, sociologia, filosofia, qual é o tratamento para língua portuguesa e matemática e o que é que se fez de novo com o inglês? Certo. Depois a gente faz uma reflexão sobre a dimensão desse projeto de vida, porque o aluno vai ter que optar, bastante jovem, por uma linha. E é um tema importante para ser discutido. Difícil, né? É uma das lacunas, inclusive. Vai causar uma série de problemas, já está causando. Mas em relação à sua pergunta, muito pertinente, Cláudia, para esclarecer o público, português e matemática está presente nos 3 anos. Então, eu já ouvi até artigos dizendo que tiraram português, que agora vai ter culinária, não é verdade.
Tá? Isso é fake news, É fake né? news. Português e matemática continuam lá, firmes e fortes. Continuam firmes e fortes. Até porque matemática está na vida, não é? Português A também, língua. né? Nós precisamos, inclusive, última flor do laço, incutibela, já disse o Olavo Bilac, não é? Como precisa ser cultivada e valorizada. Em relação ao inglês também. Então, o inglês se mantém com opção é outra língua. Tá? Que é colocado como espanhol, desde que a escola tem condições de colocá-la, evidentemente, porque nós sabemos, infelizmente, que o Estado como um todo não coloca. Né? Eu digo a educação como um todo. Sim. Agora, é lamentável, né, e inconcebível justamente a supressão da formação de todos da filosofia e da sociologia, né, como também das artes. Então foram retiradas. Elas vão ficar apenas na específica de humanas. Uhum. Tá? Os outros Só a não galera vão ter. de humanas é que vai ter. Exato. Tá? Então, na formação específica, no itinerário específico. Isso é uma fratura. Basta lembrar que o berço da humanidade, a era clássica greco-romana, era baseada essencialmente na filosofia. Tá? Tudo que nós pensamos hoje, a nossa organização social, política, econômica, vem de princípios filosóficos. Então, filosofia é pensar a vida, o dia a dia, a sociologia, a sociedade, como ela está se organizando, a sua integração. Então, é bem limitador até o pensamento das pessoas que elaboraram esse novo ensino médio achar que só o pessoal de humanas é que vai pensar, refletir. Pois é, aí retorna até a minha abertura à ideia de formação, digamos, de uma sociedade, entre aspas, robótica, no sentido de ser frio, o tecnicismo, né? O técnico pelo técnico, sem uma dimensão dessa formação humanista, que deve estar presente em todas as áreas. Tá? Seja a formação técnica, que também precisa, seja a medicina, seja a engenharia, seja o professor, evidentemente, essencialmente, mas todas. O que nós somos. O que vai nos distinguir enquanto humanidade, senão a fraternidade, a solidariedade, tá? Uma dimensão de se compreender integrado a um todo. O grande valor humano é a sua contribuição que ele dá para a vida, para a humanidade, para os outros. Tá? Você veja as lições que a natureza nos dá. Um pé de laranja fornece laranja e nem se alimenta delas. Tá? As fruteiras, enfim, estão contribuindo para a vida. Mas nós somos partes da natureza. Nós, enquanto seres humanos, estamos integrados ao mundo, a uma sociedade. E, portanto, o nosso objetivo maior, enquanto humanidade, é servirmos uns aos outros. Isso não é discurso religioso, não. É filosófico, é psicológico. É uma necessidade. As pessoas se sentem bem. Tem um pensador, Erik Erikson, no chamado desenvolvimento psicossocial, ele fala um termo chamado generatividade. Ele chega um momento na vida que, se o indivíduo não se sentir útil, importante para outras pessoas, para uma causa, para alguma coisa, ele entra num vazio existencial, que vem depressão, fobias, insônias, diversos distúrbios, a famosa, os problemas da saúde mental, tão importante e tão necessária. Inclusive, Cláudia, a escola, ela como um todo, ela jamais deve deixar de ter essa concepção. Nós, os seres humanos, ensino a psicologia do desenvolvimento, nos desenvolvemos em 4 direções: o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo. Isso se faz de forma indissociável, global. Então, a educação, ela precisa compreender isso, e qualquer projeto educacional precisa focar no desenvolvimento do desenvolvimento integral do ser humano. Porque se o indivíduo não está bem emocionalmente, vai ter problemas cognitivos ou problemas físicos. Tá? Então a educação física, por exemplo, é essencial. Não no sentido de estética, mas de saúde, de bem-estar, tá? de se compreender nisso. Então, há uma série de problemas. Eu acredito que eu não sei se respondi a sua pergunta, pode renová-la.
Em relação ao que eu me referi... Só para a gente passar em revista, vamos dizer assim, a pergunta. Sim, educação física, permanece e sai? Ela permanece, não durante os 3 anos. Arte? Arte, ela vai ficar apenas também na formação específica. Sociologia e filosofia? Também, né? Também. Agora, matemática e português não. Permanece. E o inglês? É obrigatório? É obrigatório e uma segunda língua opcional. Certo. Tá? Se a escola tiver condições de oferecê-la. Muito bem. Aí tem um projeto de vida, o aluno vai desenvolver. Mas, por exemplo, teria que ter, obrigatoriamente, e o projeto não coloca isso, um serviço de orientação educacional. A presença de uma equipe com pedagogo, psicólogo, orientador, como especialista na área de orientação educacional, para levar a reflexão. Porque o que é que acontece? O jovem... Mas o que é exatamente esse projeto de vida? Ele vai ter que dizer o quê? Ele vai ter que dizer, eu quero ser, por exemplo, eu quero ser advogado e quero depois ser promotor. Enfim, eu não estou entendendo É por aí. É por aí. É da ideia do que ele pretende, de acordo com ele se autoconhecer, de acordo com suas aptidões, seus desejos, os seus pontos fortes, os pontos fracos, o que é que ele espera da vida. Tá. E isso seria uma orientação. Em escolas dos Estados Unidos, você já deve ter assistido em filmes, tem um orientador educacional, Sim. os alunos são levados a algumas escolas particulares aqui no Brasil também tem. Exato. Isso seria universalizado. Agora, não criaram um setor dentro de cada escola para que isso se realizasse. E o aluno por si só não vai conseguir. Nós estamos aí entrando num outro assunto. A escola, o ensino médio, trabalha com adolescentes. Tá? E o adolescente, ele tem uma grande pergunta, o Erickson coloca isso, que é: quem sou eu? É a chamada busca da identidade. Tá? O adolescente passa por uma série de crises, o ensino médio trabalha com esse adolescente, inclusive há muito preconceito, abre aspas, aborrecente, isso é um absurdo. A adolescência é uma fase como toda e qualquer outra da vida, deve ser bem vivida e aproveitada como a infância, como o adulto, como também a terceira idade. Eu até nem gosto do termo melhor idade. Melhor idade é hoje, é aqui e agora. A razão da vida é ser feliz, é estar bem. Sine qua non, fazer as pessoas felizes. Mas então, todas as idades têm suas características, têm seus momentos mágicos. A vida tem que ser desfrutada e enfrentada com coragem. Coragem é um dos valores que, por exemplo, a filosofia também, os estoicos, deixam como fundamentais. Coragem para vencer, para superar, saber que a vida não é fácil. Não, jamais se colocar... Mas não é impossível. Não, nada. E a educação é para despertar isso. Todo ser humano tem capacidade, tem competências. Há um pensador, o Howard Gardner, que ele tem a teoria das inteligências múltiplas. O que é a teoria das inteligências múltiplas? A educação no passado se baseava apenas na inteligência na linguística e lógico-matemática. Mas o Gardner vai mostrar que não há ser humano que não tenha potencial, que não há ser humano que não tenha inteligência. São várias. A pictória, capacidade de desenhar, a espacial, as pessoas que têm a capacidade de se localizar no local, né? A física corporal, capacidade de jogar uma bola, de dançar, né? Enfim, são todas. Agora, a educação precisa valorizar todas igualmente. E um projeto educacional, ele precisa contemplar, a escola precisa contemplar todas essas inteligências, valorizando-as da mesma forma. Isso com uma série de atividades. A escola precisa ser uma coisa viva, acolhedora, que acolha. Muitas vezes a escola, Cacá, é um ambiente que as pessoas vão na marra. Verdade. Vão sem querer, por isso depredam. Eu lembrei do menino que fingiu que estava desacordado para não ir para a escola. Não, no Paraná. Uma hora lá, fingindo que estava desacordado, SAMU. Chamaram o SAMU. Quando disseram que iam botar uma agulha nele, aí é que ele acordou, despertou. Agora, professor, para a gente finalizar, o tema é riquíssimo, mas o tempo não é. Mas eu queria para a gente dar uma sintetizada nisso tudo, de uma forma rápida. Esse novo ensino médio tem mais prós, tem mais contras, na sua visão? Ele tem mais contras por conta da aplicação na realidade, Cacá. A forma como foi construída e o silêncio, não houve a necessária efervescência
dos poderes públicos, seja municipal, seja estadual, seja federal. Não houve o diálogo necessário. Não houve a implantação necessária. Nós precisamos, por exemplo, Cacá, uma formação continuada dos professores, em todas as áreas, mas nós estamos falando da educação, dos professores como política de Estado. A valorização passa por um plano de cargos e carreiras e também incluindo aí essa necessidade dos professores estarem numa mudança permanente. E você fala nessa história de ser um projeto de Estado, Sim. porque é curioso, porque entra governo, sai governo, pelo menos na educação pública funciona assim, entra governo, sai governo, é cada um que bota o seu plano de cargo, carreira e remuneração. Do mesmo jeito que existe o sistema único de saúde, que entra governo, sai governo, vai ser sistema único de saúde. Isso. Teria o sistema único de educação. O que seria isso? Primeiro, Banco do Brasil. Se você for do Iapoca ao Chuí, em qualquer lugar do Banco do Brasil, você vai encontrar agências com ar-condicionado, limpas, com determinada estrutura. Estabelecer um padrão. E escola, você encontra umas que são depósitos de seres humanos, que não têm condições de funcionar. Essa é uma realidade. O professor é o ponta de lança. E sempre será. A importância do professor é indiscutível, é inquestionável. Não há educação sem um professor à frente. Agora, o que muda, Cacá e Cláudia, é o papel do professor. Atualmente, o papel do professor é despertar, inspirar, mostrar. Vejam vocês, o Carl Rogers, em Liberdade para Aprender, ele tem uma frase que ele traz muito bem essa nova concepção. É um livro de 1969. Ele diz o seguinte: só ensina verdadeiramente quem ensina a aprender. E só aprende verdadeiramente quem aprende a aprender. Ensinar é ensinar a aprender. Porque o sistema o que você aprende hoje, amanhã já pode estar superado. Uhum. Então tem que despertar no aluno essa ânsia de conhecimento. Eu faço uma pergunta aos nossos alunos. As pessoas, quanto tempo da sua vida você coloca para ampliar seus conhecimentos? E aí vem boas palestras, congressos, encontros, boas leituras, seja mesmo no campo virtual. A leitura é reflexão, é análise, é capacidade de crescimento, é desenvolvimento de linguagem, de sonhos, de fantasias, de possibilidades. E a forma como nós aprendemos a ler na educação brasileira, dominantemente, é como se fosse uma coisa obrigatória, ruim. Chega a um ponto, às vezes, de ser castigo, né? Você vai para a biblioteca de castigo. E fica em silêncio. Quando lá é para criar asas. A leitura desperta a imaginação, a dimensão, você se integra numa ideia de humanidade, você vê que o teu problema, o teu drama, não é só teu. Mas o problema é que o brasileiro, por exemplo, numa notícia, por exemplo, que é o nosso mistério aqui, o brasileiro ele não lê a notícia, né? Ele lê a manchete. Pois é. E não lê a reportagem completa. O professor falava sobre a incapacidade de boa parte dos brasileiros e brasileiras de refletir, de analisar um conteúdo. Aí você imagina que terreno fértil não é esse para fake news. Fake news. Disse tudo. Como é que você vai reduzir... Se você tem uma pessoa que tem um senso crítico, porque leitura é análise, reflexão, é pensar. Ela consegue fazer... uma contextualização daquilo e compreender que aquilo não é verdade. Exatamente. A grande forma de você combater fake news é com educação, uma educação crítica, cidadã. Porque é incrível como você lê determinadas notícias e você pensa, como é que escreveram isso? E como é que divulgam isso? Como é que repassam isso? Porque são verdadeiros absurdos. Verdade. É porque falta senso crítico. E nós chegamos a um ponto em que os criadores de fake news, eles estão numa sofisticação tão grande que eles criaram já tantos artifícios tecnológicos e até de layout que eles, por exemplo, você pega um conteúdo que ele tem a aparência de um grande site, mas na verdade eles trocaram uma letra no endereço e é um site fictício. Ou então, a chamada deepfake, que é um vídeo em que se manipula, né, a fala de quem está dizendo. O rosto, coloca o rosto, exato. por E você, aí vai. assim, é muito difícil, você tem que ter realmente, vou usar um termo estranho, mas o letramento para poder decifrar. Sim, o letramento. Né, Magda esse tipo Soares, de coisa. a
a mãe do chamado letramento, não é? O letramento não basta é- alfabetizar. Isso. Mas alfabetizar, o letramento é justamente o aprofundamento, essa capacidade de discernimento E a sensibilidade também. que é também, importante. né, para compreender isso. Né? Porque todo conhecimento, inclusive, ele precisa ser contextualizado. É outra questão, Cacá, que tem que acompanhar um princípio de reforma. Se a reforma não atende, e foi feita da forma que de cima para baixo, que se reforma é reforma. Mas se precisa avançar na educação brasileira. Essa é a grande questão. Porque precisamos crescer enquanto nação, enquanto valores, enquanto sociedade. Fica a reflexão aí para todo mundo. Né? Fica a grande reflexão. Então, por exemplo, só para ter o conhecimento é tão descontextualizado que um aluno que gosta de velocidade odeia uma aula de física sobre velocidade. Né? Tem um livro muito interessante que é Na Vida 10, na Escola 0. Foi de uma tese de doutorado, esse livro nasceu, e se pesquisou o seguinte. Viu que alunos, e até também do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, e alunos adolescentes, eram reprovados em matemática na escola, uma escola de periferia, inclusive essa pesquisa foi feita em Pernambuco, então esses alunos ligados à comunidade trabalhavam em feira, vendiam coisas, ou o pedreiro, por exemplo, que não tinha, mas o pedreiro sabia medir, sabia a quantidade de tijolo, de cimento. Ia mal em matemática. O aluno que passa troco, O que conhecimento vendia, era mas descontextualizado reprovado na escola não sabia do nada. cotidiano. Por quê? Porque a matemática Foge da realidade. vida, e a matemática é a vida, a geografia é vida, a história é vida. É preciso, por exemplo, o que se chama de complexidade, que é o pensamento do Morin. Nenhuma ciência pode mais dar respostas isoladamente, elas têm que estar integradas. E aí, Por professor, exemplo, eu obrigatoriamente tenho que lembrar e fazer uma reverência, uma homenagem a uma professora que eu acho espetacular, que é a Jonilda Ferreira, lá de Paulista. Atualmente ela ensina em Campina Grande também, que ela fez justamente isso. Ela pegou os alunos, levou para feira, levou para o supermercado, levou para a Perfeito. pizzaria. O ensino tem que pra ser mais mostrar- próximo da nossa Para realidade. mostrar a relação Essa da é a grande vida. verdade. quantas partes, Exatamente. fração. É verdade. essa é Eu, a se grande fosse verdade. governadora do estado, eu criava um prêmio de educação com o nome dessa mulher. Vamos votar em Cláudia Carvalho. O tema é extenso, o tempo não é. Eu preciso agradecer, finalizar a nossa conversa. Dimas Lucena, obrigado pela entrevista. Um forte abraço. Até a próxima. Meu irmão, que agradeço o convite, fico honrado, Cláudia, agradecer foi nossa. a todos os ouvintes pela paciência. Eu só queria dizer, na leitura, Castro Alves, ele poeta romântico, né, o poeta dos escravos, ele diz: bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Tá? Então, bendito aqueles que se preocupam e que semeiam a educação. Agora, uma educação cidadã, uma educação democrática, uma educação voltada para o desenvolvimento humano, social, econômico, mas sempre colocando em primeiro plano uma ideia de humanidade. E sabe que hoje também é dia da poesia, né? Pois é. Que bom. Obrigado, Dimas. Um abraço.